Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós estamos pensando aqui sobre a questão do Brasil do futuro. Quando a gente fala em país do futuro, seja o Brasil, seja qualquer país, principalmente os emergentes, nós falamos de o próximo pessoal de trabalho, o próximo pessoal que vai tomar conta do país, os próximos diretores de empresa, a próxima geração. Como que a gente faz para que a gente tenha certeza de que o país do futuro seja positivista, seja um país agressivo, seja um país de progresso, seja um país de trabalho, seja um país de normatização, de respeito social e aí por diante? Como que se faz tudo isso? Se faz treinando essa molecada de hoje, treinando as crianças de hoje. Os primeiros anos de escola já começa se pensando no país do futuro. E aí vai por diante em toda a sua carreira escolar. Nós vamos falar de ginásio, do segundo grau, da faculdade. Nós temos que treinar essa população de hoje, esses jovens de hoje, para acreditar num país do futuro. Para falar sobre isso, falar sobre essa integração do jovem aprendiz, do jovem empreendedor, nós vamos conversar com o Eduardo de Oliveira, que é superintendente educacional do CIEE, que faz a integração de escola e empresa. Tudo bem com você? Tudo bem. Gostaria de cumprimentar nesse momento todos aqueles que estão nos assistindo. De fato, semeando essa geração é que nós iremos colher no futuro os frutos necessários para o nosso país. A função das pessoas que estão hoje no comando, ela é primordial, sim, mas não para o país do futuro, né? Quer dizer, nós temos que treinar as gerações para que eles venham já com ética, com responsabilidade, né? Com respeito. Com respeito. Com justiça. Integrando as pessoas sem discriminar de forma alguma, seja ela qual for, não é? De fato é isso sim. E o CIEE faz um grande trabalho nesse sentido, porque quando a gente fala só de escola, nós não falamos de uma pessoa que vai ajudar a mudar o mundo. Essa pessoa tem que ter treinamento, tem que ter empreendedorismo, ela tem que ter capacidade de criar agressividade no mercado. E para isso ela tem que, desde cedo, também entrar na indústria, entrar no comércio, começar a ser treinada, ou seja, colocar em prática aquilo que ela aprende na escola. O CIE faz esse trabalho, essa ponte. Faz. O CIE já há 52 anos que existe, é uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, filantrópica, e nasceu justamente com esse objetivo, de unir o mundo do fazer, o mundo do trabalho, do mundo do saber. Academicamente, você aprende as coisas, depois tem que fazer a prática. Então, começou há 52 anos com programas de estágio, que é uma lei própria, a Lei 11.788, de 2008, que foi recentemente revista, mas já há 52 anos. E, mais recentemente, com programas também de aprendizagem, o aprendiz. Então, o estágio pode a partir dos 16 anos e o aprendiz, que já é um seletista, é a única lei, a única forma nesse país que permite a partir dos 14 anos. O jovem, a partir dos 14 anos, pode trabalhar, que é trabalho, CLT, a partir dos 14 anos até 24 anos incompletos. Então, você tem estágio e aprendizagem. Ambos preparam os jovens para a inserção no mercado de trabalho. Eduardo, eu queria chamar a atenção para isso que você falou, é extremamente importante. Porque quando a gente ouve falar de criminalidade na cidade de São Paulo, em qualquer outra grande cidade, nós ouvimos algumas vezes as pessoas, os pais, os mais velhos, falar assim: essa lei de hoje não permite que o menino de 15 anos possa trabalhar, não permite que o garoto de 16... Então, o que ele faz? Ele fica na rua, e lá na rua ele aprende a usar droga, na rua ele começa a andar com más companhias. Então, isso não é uma verdade. Não. O jovem com 14 anos, ele pode se integrar. Pode. É lei federal, a lei da aprendizagem, a lei 10.097 de 2000, permite que a partir dos 14 anos você contrate CLT, ou seja, através de carteira assinada, com todos os direitos, um jovem já a partir dos 14 anos para ser aprendiz. Então você, papai e mamãe, que tem um filho com 14 anos, que você percebe que ele está começando a rodar demais na rua, e você está querendo dar
um rumo positivo para a vida dele, procura o CIE, vamos conversar. Vamos ver lá qual é essa lei, vamos ver como é que integra esse menino, vamos ver como é que coloca ele no mercado de trabalho. Isso é importantíssimo para a vida, futuro dele, futuro da família e, como dissemos no início do programa, futuro da nação. É verdade, essa lei, inclusive, é uma lei de cotas, a exemplo da lei das pessoas com deficiência, é uma lei que obriga as empresas de médio e grande porte, de 5% a 15% dos seus quadros, a serem de aprendizes. E aí, como eu disse, a partir dos 14 anos. É de 4 a 6 horas diárias, no máximo 30 horas semanais. Para ele poder estudar. Para ele poder estudar. E também, funciona da seguinte forma, ele não fica toda a semana na prática, a prática é feita na empresa. Ele necessariamente parte desse horário, no caso do aprendiz, é feito fora da empresa. Então, ele fica, pelo menos dos 5 dias da semana, vamos dizer assim, um dia ele sai e vai às instalações do CIE ter as aulas teóricas, a capacitação teórica. Então, ele vai estudar comércio e varejo, vai estudar teleserviços, vai estudar práticas administrativas, vai estudar logística, vai estudar informática. Então, alia estudo e trabalho. E sendo uma ONG, ele não paga para se ingressar no CIE? Absolutamente nada. Como que faz para esse pessoal que eu dei o recado agora? O papai e a mamãe que está querendo procurar um trabalho para o filho. Vai no site CIE, procura www.cie.org.br, tem todas as orientações. Deixa eu repetir, www.ciee, é 2 E's, tá? Isso. ciee.org.br. Tem lá a lei da aprendizagem. Não paga nada? Nada, absolutamente. E também o estágio. O estágio já é outra lei. Aí não é trabalho, é o estágio, que é a lei 11.788, outra lei federal, mas também dentro da lei. A criança tem que estar estudando? Ambos os casos têm que estar estudando. No caso do aprendiz, ele deve estar cursando o ensino médio, ou nos últimos anos do fundamental, ou pode até ter concluído o ensino médio. Certo. No caso do aprendiz. No estágio, necessariamente tem que estar estudando já a partir do ensino médio, médio para frente. O CIE vai na escola ou o aluno tem que procurar o CIE? É uma coisa individual? Existe ambas as formas. Normalmente o CIE faz ações que nós chamamos de divulgação e cadastramento em escolas, mas não dá para fazer sempre. Sim. Então, as inscrições podem ser feitas no nosso portal, que acabou de ser individualmente, dito aí, pela internet, ou nas nossas unidades de atendimento, postos de atendimento presencialmente, ou pela internet. Hoje em dia, pela internet, você faz tudo. Se um diretor de escola ou um professor, o professor tem uma sala lá de 40 alunos, ele acha que os alunos dele estão acima da média, todos interessados, acontece muito disso, e o professor toma a iniciativa, fala, olha, eu vou entrar no CIE, vou pedir uma visita deles aqui para vocês cadastrarem todos. Acontece isso? Acontece. Pode acontecer? Pode acontecer. Aí nós designamos uma pessoa, vai até essa escola e faz ali naquele momento uma ação de cadastramento ou indica aqueles alunos que entrem no nosso site, dá todas as orientações. Você promove palestras nas escolas, enfim. Tá. É a nossa missão. Bom, falamos da captação, ou seja, buscar os meninos para trazer para o CIE. Sim. Aí como que é o processo de colocá-los nas empresas? Vocês têm um acordo com a Fiesp, vocês têm acordo individual com as indústrias, como é que é? Não recebemos nenhuma ajuda de ninguém. Cada empresa nós fazemos um convênio, as empresas são conveniadas com o CIE, e nós individualmente com cada empresa, nós temos um convênio e aí nós encaminhamos para essas empresas aqueles alunos interessados em estagiar ou participar dos programas de aprendizagem. Então a empresa, ela por si própria vai se cadastra no CIE dizendo, olha, eu quero participar do seu programa. Nem sempre é tão simples, porque muitas desconhecem tanto as questões de aprendizagem como de estágio. Mas vocês não contam com o apoio da Fiesp, por exemplo, para divulgar? Não. Não conta. Não, você, por seus próprios meios, por suas próprias pernas, né, vai atrás das empresas, bate na porta, olha, empresa, você conhece o estágio, temos aqui programas de aprendizagem, gostaria de ter um estagiário entre seus quadros, um jovem aprendiz, né, um programa de aprendizagem, que no nosso caso é uma parceria com a Fundação Roberto Marinho também. É pé no chão. Pé no chão, muito suor
e mostrar para as empresas as vantagens que você tem em se ter um estudante estagiário, que sobre o estudante estagiário, para o contratante, no caso a empresa, não incidem os encargos sociais e trabalhistas. E no caso do aprendiz, ele está, além de você estar exercendo um benefício social muito grande, que Sim. você, de fato, está tirando esse jovem das ruas, como a gente dizer, ou da ociosidade, está dando uma oportunidade, você está cumprindo a lei. Sim. Né? E como é que tem sido o efeito de se colocar os jovens nas empresas? Tem sido bem sucedido? As empresas gostam? O número digamos assim, de contratação depois desses jovens é satisfatório? Sim. Nós temos, depois que as empresas conhecem e aceitam um estudante estagiário ou um aprendiz, no caso do estágio, nós temos o índice de efetivação, ou seja, aqueles estudantes que após o estágio ficam nas empresas, acima de 64%. Isso é uma pesquisa que nós fizemos. E só não é maior que existem muitos estágios em empresas públicas. E aí tem que fazer o concurso. Tem que fazer o concurso. Como aqui, por exemplo, a Câmara, né? Tem estagiários, tem aprendizes. E, no caso do aprendiz, ele chega a quase 80% de efetivação. Porque, veja, o empresário, o diretor, ele já contratou. Aquele estudante, aquele jovem, aquela jovem, já passou por diversos departamentos da empresa, já se aculturou, já pegou o jeitão, aspas, né, da coisa. Então, normalmente fica na empresa, porque ninguém contrata para não aproveitar, não é? Certo, é mais fácil para ele. Nós estamos conversando com o Eduardo de Oliveira, que é superintendente educacional do CIEE. Nós estamos falando sobre país do futuro, como fazer esses jovens de hoje ficarem melhores do que já são. Nós acreditamos nessa gente, nesses jovens de hoje, como eles ficarem melhores para fazer um Brasil melhor. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com o Eduardo de Oliveira, que é superintendente educacional do CIEE. E como nós não poderíamos deixar de falar sobre a questão da pessoa com deficiência, afinal nós estamos no programa Diversidade, que fala sobre isso. Primeiro bloco nós falamos quem é o CIEE, como ele trabalha, o que ele faz, inclusive o benefício que pode fazer para todas as famílias que têm filhos adolescentes acima de 14 anos. Mas nós precisamos abordar uma coisa que é mais crítica, a questão do jovem deficiente que está na escola e precisa de emprego, hoje uma questão tão debatida. Como que o CIEE tem olhado para este mundo, como tem visto essa questão? O CIEE, desde 1999, preocupado já com essa questão, implantou um programa CIEE de pessoas com deficiência. Então, nós trabalhamos jovens para ingressar esses jovens através dos programas de estágio no mercado de trabalho, jovens que estudam a partir do ensino médio, mais recentemente também nos programas de aprendizagem, e não excluímos também seletistas. Porventura, algumas dessas empresas que já são parceiras nossas em estágio, aprendizagem, e por vezes nós temos lá no nosso cadastro pessoas que já se formaram, já concluíram seus estudos. Nós também encaminhamos pessoas que estão disponíveis no mercado para ingressarem no mercado de trabalho. Pessoas com deficiência que já fizeram faculdade, por exemplo. Já concluíram. Não está dentro do perfil normal do CIEE, estagiário ou aprendiz, mas nós encaminhamos vocês também. encaminham também. Então, nós fazemos esse trabalho. O estagiário, como eu disse, a empresa não vai cumprir a cota naquele momento, mas recebe o estudante estagiário, treina, ele se acultura naquela empresa e assim ele terá logo um recurso disponibilizado. O aprendiz, além de tudo, ela cumpre a cota de aprendizagem, depois ela irá cumprir a cota da lei de cotas referente à questão da pessoa com deficiência. O aprendiz
não perde o benefício. Benefício de prestação continuada, BPC. BPC, isso é importante. E nós temos parcerias com diversas outras entidades, tipo Fundação Dorina Noil, a ACD, a PAI, enfim, que nós fazemos toda uma rede com essas outras entidades, ONGs, para trocarmos essas informações, currículos, para o encaminhamento, porque o CIE tem, por outro lado, um contato com muitas empresas, na capital, no estado, em todo o país. E vamos buscar, olha, tem uma vaga aqui, tem uma vaga ali, e assim nós vamos colocando essas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. No caso de escolas, por exemplo, hoje, coisa de 10 anos para cá, a gente começa a observar que as escolas estão abrindo realmente suas portas, porque antes era a conversa, né? 20 anos atrás, falava, a escola tá mentira. As escolas eram seletivas, as escolas faziam preconceitos, mesmo. Faziam discriminações, não aceitavam de jeito nenhum. Mas de uns 10, 15 anos para cá, elas começam a abrir suas portas e começam a entender que a diversidade humana tem que ser tratada por igual. Perfeito. Né? Então, hoje, as escolas estão tendo um número de alunos, já na ordem aí de mais de 5% de alunos com deficiência. Exatamente. Não estamos ainda dentro da capacidade de absorção das escolas, porque nós estamos falando de Brasil com 19% a 20% de pessoas com deficiência, então, obviamente, que as escolas também deveriam ter essa porcentagem. Não tem 5% por aí, mas tem. Está abrindo, está progredindo, e a gente espera que continue. Então, vocês vão na escola e faz um tratamento especial, ou vocês abrem e falam, olha, está aqui, quem quiser venha, ou vocês procuram convencer mais a pessoa com deficiência? Porque, desculpa, tem que convencer a família também, né? Tem que convencer a família também. Então, de ambas as formas, nós vamos de uma forma geral, mas também buscamos aquelas pessoas com deficiência, porque muitas vezes eles desconhecem. E por conta disso, por anos e anos de segregação, de discriminação, de ficar colocados, como você bem o disse, de fato ficaram ao lado, né, dessa questão, principalmente fora da escola. Então nós vamos lá e dizemos, não, você pode sim. E nós até temos um banco de dados específico para pessoas com deficiência, porque essas empresas nós vamos tratar de forma diferenciada. Nós temos aqui estudantes de tais e tais escolas, ensino médio, faculdades, ensino superior, universidades, de pessoas com deficiência, até para uma forma de incentivar também esse público. Eles recebem um treinamento dentro do CIE? Em alguns casos, o treinamento do CIE, eu diria para você assim, nós temos cursos à distância, cursos presenciais, sem custo nenhum. Isso é importante, hein? Sem custo nenhum. Para os estudantes. São mais de 47 temas à distância, comportamentais, informática, atitudinais, que todo mundo acessa e faz. Estamos preparando um agora já totalmente acessível. Novidade, eu venho contar para você. Vamos lançar aí. Isso à distância, algumas oficinas presenciais. Mas também algumas empresas nos pedem para essas turmas de pessoas com deficiência, treinamentos. E o CIE faz esses treinamentos. Sei que eu ia chamar a atenção dessa conversa sua, pelo seguinte, você falou de todos os cursos que vocês prestam, tem um curso comportamental. Tem. Esse curso comportamental, eu acredito que deve ser importantíssimo no caso das pessoas com deficiência, porque eu já ouvi várias críticas, assim, construtivas, tá? De pessoas que empregam e a pessoa com deficiência tem um conhecimento técnico muito bom, tem um conhecimento geral muito bom, mas não tem um comportamento muito bom. Por quê? Porque foram super protegidas em casa durante muito tempo, né? Ficaram filhinho de mamãe, filhinho de papai, coitadinho, aquele negócio. E quando ele entra na empresa, que é um ambiente pé no chão, dia a dia, onde tem problemas, onde tem crítica, tem desafios, tem objetivos a serem alcançados, ele explode. Ele não consegue avançar naquilo, então ele tem comportamentos, às vezes, fora do normal. Então precisa-se fazer um treinamento comportamental para essas pessoas
que estiveram muito tempo presos Sim. dentro de casa, para poder enfrentar a realidade do dia a dia. Então, nós temos lá cursos referentes ao ambiente de trabalho, por exemplo, trabalho em equipe, atitude no mundo corporativo, atitude empreendedora, como se relacionar com seus colegas, tudo isso tem. Basta entrar no nosso site, você tem lá esses temas, não custa nada, entra, são cursos rápidos, você vai fazê-los 4, 6, 8, no máximo 12 horas você faz esses cursos, com direito a certificado. Não esquece, www.ciee.org.br, ciee.org.br. É muito importante, gratuito, os cursos são gratuitos e ele encaminha seu filho, ou você, jovem que está nos assistindo, ele encaminha você para uma empresa, para você ser um jovem empreendedor no futuro, aí, dono de uma grande empresa, quem sabe, né? Dicas para o currículo, dicas de comportamento, enfim, várias coisas. Eduardo, nós temos aqui, a lei diz que 10% dos estágios prevê vagas para pessoas com deficiência. É isso? É, No caso de estágio. no caso do estágio. Mas no caso de empresa, só atinge 5% as empresas que estão acima de 1.000 funcionários. Isso. 5% empresas acima de 1.000 funcionários. De empresas de 100 a 300 funcionários, 2%, de 300 a 500, 3%, de 500 a 1.000, 4% e acima de 1.000, 5%. É um número bem aquém da porcentagem de estagiários. Então, o que acontece? Se você colocar 10% de estagiários lá, você não vai conseguir empregar todo esse pessoal. É verdade. É, E aí, a seleção da empresa? a seleção da empresa. Não, essas questões são questões que a gente fala, é a letra da lei. Mas, aí, caso a caso, a gente vai trabalhando, a empresa também tem que ver a sua realidade. Eu acho que tem que começar. Não, mas é bom isso, sabe por quê? Não é que é bom a lei. É bom a Não. gente divulgar, porque deixar claro que a pessoa com deficiência ela não tem que ser protegidinha. Não. Ela tem que desafiar, ela tem que conquistar, ela tem que trabalhar em conjunto, ela tem que lutar pelo seu Isso. cargo igual a todo mundo. Igual a todo mundo e, como eu disse, tem É um que concurso começar. que você vai ter que ir lá e ler, estudar e passar em primeiro Passa, lugar. Vai. E eu digo, às vezes a pessoa, eu não tenho, tem dificuldade porque a pessoa com deficiência não tem treinamento, ou ela não é uma pessoa preparada. Puxa vida, mas e o restante da população brasileira é? A questão da falta de qualificação profissional é um privilégio da pessoa com deficiência. A qualificação profissional nesse país é um déficit que a gente veja os resultados dos exames. Não Pergunta é? importante, quando a empresa contrata alguém ligado ao CIE, seja para estágio, seja para jovem aprendiz, existe diferença de salário quando a pessoa é com deficiência? Não, de forma Igual. nenhuma, igual. Tratamento igual. Igual. E vocês fazem monitoramento. Fazemos monitoramento, o tratamento é igual e, preferencialmente, não havendo restrição, é como você diz, não tem que dizer nem que a pessoa tem. Plano de carreira lá dentro, depois de contratado? Igual. Igual. Sim. Por vezes você nem informa que há deficiência. Você verifica antes se a empresa tem condições de acessibilidade, se não há restrição. Porque se não houver restrição, você não tem nem que A discutir o resposta assunto. das empresas são positivas? Em geral, sim. De forma... Eu não tenho visto problemas ultimamente. Quando há alguma coisa, você tem uma equipe preparada que vai lá, orienta, faz palestra, dá toda a orientação. Encerramos com chave de ouro, tá vendo? Se houver qualquer problema de relacionamento, problema da pessoa com deficiência na sua progressão profissional dentro da empresa, o CIE vai lá e dá apoio. Eduardo, obrigado. Nós é que agradecemos, precisamos desse trabalho como o seu e aqui da TV Câmara, para que cada vez mais esses serviços sejam difundidos. Obrigado ao seu trabalho, obrigado ao CIE. Eu espero que eles continuem com esse trabalho seríssimo, que hoje já é uma instituição reconhecidamente, né, profissional e séria. Obrigado pelo trabalho do CIE. E a porta está aberta. Assim que vocês tiverem alguma novidade, pode vir aqui falar. Vamos procurá-lo. E contem com o CIE sempre. Obrigado. Parabéns vocês. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade e nós te esperamos na próxima semana. Um abraço a todos.